A paz do Senhor, queridos. Graças a Deus estamos aqui nos estúdios da Rádio Tamandaré, onde aqui toda semana, toda segunda-feira tem a mesa redonda, não é? Assim, comandada pelo pastor Edivaldo Corrêa. Hoje nós vamos fazer uma matéria especial, uma reportagem, não é? Com uma entrevista com alguns ex-presidiários para que vocês possam ver o que realmente ressocializa o homem. Tira o homem que vivia no cativeiro do pecado, vivia encarcerados e hoje se encontra aqui em liberdade, proclamando o Evangelho de Cristo. Hoje é o dia 22 de novembro do ano 2006 e estamos aqui com, a princípio vou apresentar, o nosso missionário Jairo Gomes, que está aqui ao nosso lado, também daqui a um pouco vai trazer uma saudação. Ao meu lado esquerdo se encontra o ex-presidiário, também missionário, Roberto Carlos, também daqui a pouco vai trazer uma saudação para os nossos irmãos. E também está a ex-presidiária Cristiane Pedrosa, que já está há quase um mês em liberdade, não é? E daqui a um pouco ela vai trazer um pouco do seu testemunho, contando aquilo que Deus fez na sua vida, nesse período que ela passou ali, no presídio Bom Pastor. Então, a princípio, vamos abrir aqui o espaço para uma saudação com o nosso missionário Jairo Gomes, ex-presidiário, e assim ele está com a oportunidade de trazer uma saudação para todos os nossos amados ouvintes e também que estão a nos ver, não é, através dessa filmagem. Jairo Gomes, a paz do Senhor. A paz do Senhor, meu, está cometendo o que você faz? Ou por que está parado? Também não sei, mas o Senhor te conhece e sabe da tua necessidade. E eu sei que através dessa entrevista, e juntamente com essa entrevista, a oportunidade de nós darmos uma saudação, eu creio que através disso Deus pode mudar a tua situação. Talvez você não entenda o porquê Deus planejou isso para o dia de hoje. Talvez você não entenda porque chegou até você esse DVD, mas eu quero te dizer algo. Deus, Ele se preocupa com você e esse é o motivo de chegar até você, né, esse DVD. Então eu quero te dizer dentro da palavra de Deus, no livro de Jó, nós entramos no livro de Jó, pegue sua Bíblia aí, dá tempo, talvez nós queremos só ouvir, mas não queremos acompanhar. Então pegue sua Bíblia e abra no livro de Jó, Jó capítulo 1. Nós vimos aqui, em Jó capítulo 1, quando o Senhor, Ele permite que Satanás vá até Jó e prove a sua vida. Preste bem atenção o que acontece. Sabe o que acontece? Satanás, ele vai e prova Jó e volta-se a Deus dizendo que não conseguiu, ainda que tivesse matado a sua família, os seus filhos, mas não tinha conseguido tirar a fé que Jó tinha com Deus. Algumas pessoas falam que Jó, ele não murmurou, que Jó, ele não reclamou, mas na verdade, irmãos, nós vimos que muitas vezes Jó, em algumas palavras, ele dizia, ele amaldiçoou o dia que nasceu, diz a Bíblia. Isso não foi por acaso não, ou porque nós estamos voltando à palavra que muitos dizem que Jó não murmurou. Eu se espelho nisso e vejo as provas que Jó passou, dizendo assim, dizendo, eu amaldiçoo o dia que nasci, em meio às provas. Então, meu irmão, então, minha irmã, não foi por acaso não. Eu também, chegou um certo dia que eu disse, meu Deus, por que eu vim ao mundo? Quantos crentes estão dessa maneira, nessa situação? São tantas as promessas, não é verdade? Muitas vezes entramos na igreja e tem vasos pulando, profetizando, alguém profetiza do púlpito e diz, é hoje o último dia. E na verdade você chega em casa e nada acontece. Mas eu quero te dizer uma coisa, hoje Deus tem uma palavra contigo, uma palavra verdadeira, uma palavra que se cumpre. E se você está sendo provado, sabe por quê? É porque Deus confia em você. Se Deus não confiasse em você, Ele não estaria te provando. Esse é o motivo que Deus confiava em Jó. Na Bíblia Sagrada, o Senhor permite que Satanás fosse lá porque Ele deu boa referência de Jó. Disse assim para Satanás, tu vem de onde, Satanás? Satanás respondeu, eu vim de rodear a terra e percorrer, passear por ela. E ele diz, tu observaste o meu servo Jó, não é verdade? Sim, porque não há homem correto, homem íntegro, igual a ele. Olha a referência de Deus para com a vida de Jó.
Será que se Satanás se apresentasse a Deus para perguntar ao seu respeito, o que ele teria a falar de você? Não sei. Será que tem dado boa referência para que Deus possa dar boa referência de vós? Também não sei. Mas eu quero te deixar dentro dessa palavra. Faça por onde Deus dá, né, boa referência sua. Pode levantar quem levantar. Pode levantar vizinho, parente, amigos querendo te derrubar. Mas Deus é a resposta certa para a tua vida. A paz do Senhor. E fique com essa palavra. Medite nela. Estou aqui falando conforme a vontade de Deus para a tua vida. Medite no livro de Jó, capítulo 1. E veja bem aqui, ó. Eu sou um dos sobreviventes do massacre do Carandiru. Missionário Jairo Gomes. E aqui no meu DVD você vai conhecer o que eu passei para que hoje pudesse ter vida. Você encontra nas lojas, né, ali no centro da cidade, na Dantas Barreto. Que Deus vos abençoe. Graças a Deus, queridos. Momentos especiais na nossa vida, não é? Nós temos ido ali para algumas faculdades ministrar palavra sobre ressocialização, onde recentemente estivemos ali com Roberto Carlos, estivemos também com a ex-presidiária Dilma, onde fomos ali chamados para dar uma palavra sobre ressocialização através da palavra de Deus. Louvamos a Deus por essas chamadas, não é? Porque, graças a Deus, Deus tem nos dado experiência, tem nos dado, assim, testemunhos vivos da transformação de vida, como vemos aqui, através de Jairo Gomes, passou por vários presídios ali em São Paulo. Hoje glorificamos a Deus pela vida dele, missionário, já próximo de se casar, não é? Já está com os dias marcados para o seu casamento. Louvamos a Deus pela vida dele, ao qual tem nos acompanhado desse grupo missionário Unidos pela Fé. É um grupo que foi constituído, criado por Deus ali dentro do presídio Aníbal Bruno, no dia 27 de setembro do ano de 1998. E a tendência desse grupo sempre é crescer, não é? Nós temos levantado ali presidiários. Hoje muitos já estão em liberdade, muitos trabalhando, por isso não estamos aqui com todos, mas estamos com uma pequena parte do grupo missionário Unidos pela Fé. Eu quero deixar para a meditação dos amados irmãos, aproveitando a palavra de Jairo, que é uma surpresa para muita gente, não é? Quando vê um presidiário, fica espantado e diz: presidiário? Mas se expressando tão bem. E eu tenho uma resposta para isso no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 25 em diante, onde a palavra de Deus ela diz: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. E o 27, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Isso aí fica bem claro, querido, bem registrado, para que você venha entender que esse é o propósito de Deus, de transformar vidas, usando aqueles que viviam encarcerados, aqueles que viviam na prostituição, aqueles que viviam no homossexualismo, porque para tudo há jeito, querido. É só você querer, é só você atentar para a palavra de Deus, é só você abrir o seu coração para Jesus, e você também pode ser um missionário, como Jairo Gomes, como Roberto Carlos, como nossa irmã Cristiane, que hoje também vai trazer uma parte do seu testemunho para a glória de Deus. Então vamos passar aqui para o nosso irmão Roberto Carlos, missionário do grupo missionário Unidos pela Fé. A paz do Senhor, Roberto Carlos. A paz do Senhor, evangelista Rogério Martins, e a paz do Senhor para o nosso irmão Jairo, missionário Jairo, e a nossa irmã, louvado seja Deus, que está aqui conosco nesta gloriosa paz do Senhor aqui, né, reunido para testemunhar aquilo que Deus ele tem feito na nossa vida. Pois para nós chegarmos até aqui não foi fácil, nós tivemos que passar por muitos momentos da nossa vida, mas é assim mesmo. Deus ele pega essas pessoas que passam, né, por momentos difíceis, sofrem, assim como foi falado aqui na palavra de Deus, a vida de Jó é um exemplo. Então nós também passamos pelo sofrimento, né? Roberto Carlos passou muito pelo sofrimento na sua vida, passou por várias delegacias ali no estado de São Paulo, mas todo sofrimento que nós passamos aqui na terra foi para um propósito, porque antes mesmo de nós
tivesse vindo para este mundo, Deus ele já tinha traçado um plano de salvação na nossa vida, dentro do ventre da nossa mãe, e nós não sabíamos. Mas tudo passamos para a honra e glória de Jesus, pois nós passamos por muito sofrimento. Eu passei ali nas cadeias de São Paulo, por mais ou menos umas 8 cadeiras no estado de São Paulo. Eu passei ali na 70 DP, eu passei na 69 DP 2 vezes ali, eu tive entrada prisional naquela delegacia, passei na 55 DP, tudo isso estão registrados ali no estado de São Paulo. Passei na 64 DP, 53 DP, 68 DP, e depois eu fui para a penitenciária, passei na penitenciária de Itapetininga 2, e fui para ali Hortolândia, em Campinas. Passei ali na colônia de Hortolândia, Taliba Nogueira. Então foi um processo muito grande que eu passei. Eu passei 1 ano e 7 meses somente rodando em delegacia pública. E com 2 meses que eu estava preso ali em 2001, eu comecei ali a fazer a obra do Senhor, porque ali eu levantei a mão e aceitei o Senhor como meu único suficiente Salvador. Pois ali eu era o único evangélico ali dentro daquelas cadeias, mas Deus ele me chamou sem capacidade nenhuma. Eu não sabia nem ler um versículo, mas Deus ele começou a capacitar ali dentro para fazer uma grande obra. E ali eu passei 1 ano e 7 meses em delegacia pública, já com a missão de fazer a obra do Senhor ali dentro. Não foi fácil, mas Deus operou milagres, maravilhas. Almas ali foram salvas para a honra e glória de Jesus. Muitos milagres aconteceram ali. Muitos presidiários ali que estavam ali dentro chamavam o irmão Roberto Carlos para fazer uma oração com dor de cabeça, dor de ouvido. E Deus começou a derramar o seu poder miraculoso ali na vida daquelas pessoas. E as pessoas começaram a ver o milagre de Deus acontecer. Porque muitos só acreditam vendo. E Deus ele opera dentro das delegacias, dentro dos presídios. E para isso Deus nos chamou para fazer essa obra missionária. Jamais eu pensei de hoje estar aqui fazendo parte desse grupo missionário, mas Deus quando ele chama a gente, ele começa a capacitar a cada um de nós, começa a aproximar as pessoas, os missionários. Pois eu cheguei aqui no estado de Pernambuco, faz 2 anos que eu estou aqui, conheci a pessoa do missionário Rogério Martins aqui na Rádio Tamandaré, e essa porta aqui que foi Deus que abriu, e a porta que Deus abre, jamais o homem pode fechar. Então Deus ele abriu essa obra aqui, louvado seja Deus, e tem nos levado nos 4 cantos de Pernambuco. Hoje eu cheguei aqui no estado de Pernambuco, eu cheguei aqui em condicional, com 2 anos comecei a assinar, mas Deus ele me deu uma grande vitória, me deu perdão de pena. Hoje eu posso andar aos 4 cantos do Brasil, porque meu nome é limpo diante da justiça dos homens, e diante da justiça de Deus diz assim que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então grande coisa Deus fez na minha vida. Também eu tive o privilégio, o Rogério Martins nos levou numa gravadora, nós gravamos o nosso CD de testemunho, foi dado testemunho aqui na Rádio Tamandaré. Nós demos o testemunho também, os irmãos podem encontrar na loja Sá, no centro da cidade. Então grande coisa Deus está fazendo na nossa vida. Também temos um projeto de gravar o nosso DVD ali no Alto da Bondade, na Brasil para Cristo, do qual a igreja que eu faço parte. Louvado seja Deus, e grande coisa Deus está fazendo na minha vida, e pode fazer na tua vida também, na vida do teu filho, na vida do teu esposo, na vida daquelas pessoas que muitos não dão nada por ela, pois nós não tínhamos condições nenhuma, nós era rejeitado pela sociedade, até mesmo pelos nossos parentes, porque eu fui um homem com um apelido ali no estado de São Paulo, na Zona Leste, Maradona. Por que esse apelido de Maradona? Porque eu jogava bola, estava influenciado muito ali naqueles times de futebol, Canarinho e outros times que tinham ali, me patrocinavam, me davam droga, e eu fui muito viciado na cocaína, e ali eu cheirei cocaína mais ou menos 10 anos da minha vida. Mas Jesus Cristo, Todo-Poderoso, ele liberta das drogas, ele liberta da criminalidade, e só ele pode ressocializar a vida do ser humano, pois hoje eu tenho uma vida ressocializada na presença de Deus, e só isso Jesus pode fazer na nossa vida. E Deus ele começa a abençoar poderosamente. E se vocês quiserem saber o nosso testemunho, porque não dá tempo, foi somente uma gravação assim, um resumo daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Grande coisa Deus faz na nossa vida. Me deu esposa, eu tenho uma filha com 5 meses de nascida, casei aqui no estado de Pernambuco, e grande coisa Deus tem feito na nossa vida. Tenho casa, Deus fez aparecer um pai desaparecido há 28 anos, funcionário público, me abençoou, me deu uma casa. Hoje eu posso dizer que tenho uma casa, e tudo isso aqui que nós gravamos é para a obra de Deus, porque nós queremos ir muito além ainda, porque nós não temos
temos uma pessoa que nos patrocine financeiramente, mas nós temos o nosso Deus, Jesus, que abre essas portas para nós fazer missões dentro dos presídios, dentro de outros estados, que nós queremos ir para outros estados e precisamos de recursos, e esse recurso, nossos irmãos que estão vendo essa programação, podem nos ajudar a fazer essa missão, porque você ajudando, nós com o esforço que nós temos para trabalhar na obra do Senhor, nós vamos conseguir salvar muitas almas que estão perdidas, muitos jovens descendo uma sepultura, muitas pessoas perdendo a sua vida, muitos jovens ali perdendo, porque hoje mesmo eu estava ali no centro da cidade e a mulher disse assim, olha, muitos jovens ali no estado de Alagoas, eu fui no estado de Alagoas e muitos jovens lá dentro das delegacias presos. E nós podemos ver que muitos jovens estão ali entrando na criminalidade, não sabem o caminho que está entrando. E nós que participamos dessa vida criminosa, nós sabemos e tem um testemunho verdadeiro, um testemunho que Deus ele nos mostrou, que não há caminho, porque tem caminho para o homem que parece ser reto, mas o final dele é morte. Tem muitos jovens entrando por esse caminho de morte, e nós estamos aqui para desfazer toda a obra de Satanás. Então nós precisamos da ajuda de vocês que estão vindo a essa programação. E eu agradeço o missionário Rogério Martins por essa oportunidade, e que nós possamos cada vez mais dar lugar ao Espírito Santo de Deus, sem pensar o que vai falar, porque Deus ele encherá a nossa boca de palavra, e a obra é tudo para a honra e glória de Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus, queridos. Vocês podem ver aí a disposição, a garra desse grupo Missionário Unidos pela Fé. É um grupo, queridos, que dá mais de 60 pessoas, entre ex-presidiários, ex-presidiárias. E é interessante, Jairo, que eu estava meditando aqui enquanto o Roberto Carlos estava falando, e eu estava aqui fazendo uma anotação de algumas pessoas que trabalham conosco, não é? E eu pude ver aqui, tem Dilma, uma ex-presidiária, né? Um testemunho tremendo. Ela foi necessário que ela perdesse um olho, não é? Num tiro, numa troca, quando a polícia chegou e atirando nela, e de repente ela perdeu o olho, mas mesmo sem o olho ela conseguiu enxergar Jesus. E foi através de enxergar Jesus que ela ganhou a sua salvação. Nós temos também Elivânio, que hoje é presbítero, foi ex-presidiário. Temos Moisés Rosendo, que era o ex-bandido Caveirinha. Temos a Andresa, né, que vivia na prostituição, nas drogas, e que hoje é uma missionária para a honra, louvor e glória de Jesus. Temos a irmã Catarine, que foi uma ex-menina de rua, chefe de gangue de rua. Joselma, que vivia no uso de droga, no tráfico de droga, nos assaltos, mas que hoje é missionária do nosso grupo. Tem também o ex-padre Marcelo, que está gravando seu testemunho. Tem a ex-freira Maria José, que também já gravou seu testemunho. É uma bênção na mão de Deus, não é? Quando eu falei em Dilma, eu disse que foi a polícia que atirou nela, mas eu me enganei. Foi um traficante, não é? Quando ela foi comprar droga, um traficante ali atirou nela, vários tiros pegou nela, mas Deus deu livramento de morte e ela teve que perder um olho, mas com um olho só ela conseguiu enxergar Jesus, e hoje, por misericórdia de Deus, ela é missionária, faz parte do grupo Missionário Unidos pela Fé, testificando da grandeza de Deus e muitas vidas se entregando para Jesus. Não é verdade, Jairo? É verdade. O que o Rogério Martins tem falado, isso nós somos testemunha real do que está acontecendo, porque o que Deus tem feito nesse grupo é coisas grandes. Então nós vimos aí que é algo impossível que está acontecendo. Nós vimos aí que perante a sociedade, se esses homens, essas mulheres que Rogério Martins tem citado aí, fossem julgados pelos homens na terra, olha, o que pediriam para nós era a pena de morte. Mas na verdade eu dou graças a Deus que Deus não vê como o homem vê, não é verdade, Rogério? É verdade. Inclusive, queridos, a Bíblia ela diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Louvado seja o nome de Jesus por isso. Porque cada um de nós já estaríamos condenados se fosse pelo tempo da lei, não é? Graças a Deus nós estamos no tempo da graça, quando Jesus Cristo foi morto, pendurado naquele madeiro. Ao seu lado direito tinha um malfeitor, ao lado esquerdo outro malfeitor. E a última pregação dele foi na cruz do Calvário, quando ali uma vida se entregou para Jesus, e foi ali na sua morte de cruz, não é? É, queridos, foi nessa morte de cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, e houve condições de nós, que éramos gentios, não é? Tivéssemos o direito também à salvação, que essa salvação era apenas para os judeus, um povo escolhido. Mas devido àquela morte de cruz, Jesus se sacrificando por cada um de nós, hoje nós temos o direito, não é, de também obtermos essa tão grande salvação, bastando tão somente para isso,
que nós aceitemos a Jesus como único e suficiente Salvador de nossas vidas. Glorificamos a Deus, queridos, porque Ele morreu naquela cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia e hoje Ele vive no nosso meio. É só você abrir a sua boca, confessar os seus pecados a Jesus. Ele vai te perdoar e você vai ter também esse direito à vida eterna. Então está aqui.